Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa E Agora, Doutora, aqui no Correio do Lago. Viram o tema de hoje? Abandono de lar, guarda automática e acordo de boca. O que a lei realmente diz nesses casos e o que fazer hoje para não perder dinheiro amanhã. Vamos começar. Término de relacionamento. Acabou o relacionamento e agora. Hoje eu vou cortar 3 mitos que as pessoas acreditam e que às vezes geram um prejuízo gigantesco. Se esse tema de divórcio, abandono de lar, guarda e pensão te interessa, fica aqui comigo nessa manhã. Se você está assistindo de manhã, à tarde ou à noite, seja muito bem-vindo e vamos ao tema. Vamos lá. Abandono de lar perde a casa? Essa dúvida é muito comum. Inclusive, uma pessoa mandou aqui no Correio do Lago que ela gostaria de saber sobre o tema abandono de lar. Vamos destrinchar esse mito? Até o ano de 2002, era muito comum que as pessoas acreditassem que eu não posso sair da casa. Se eu fizer o abandono de lar, eu vou perder tudo, eu vou sair prejudicado, eu vou perder os meus direitos, eu não vou ter a partilha, eu vou abdicar, eu vou abrir mão. Isso é um mito. Não se discute mais quando se faz um divórcio ou mesmo uma dissolução da união estável, porque é importante que você entenda o seguinte. O divórcio é quando há um casamento. Mas quando vocês apenas moram juntos, a lei chama isso de união estável. Então você constitui uma união estável e você também dilui, você desfaz essa união estável. Na prática, valem quase as mesmas regras do divórcio. Desde 2002, a culpa pelo fim do relacionamento ela perdeu força. Não importa mais para a legislação ou para o juiz quem deu causa ao fim do relacionamento, a parte moral do relacionamento. O que importa agora é que partilha é patrimônio e patrimônio é prova. Não importa o que você diz sobre, e sim o que é a prova. É importante nesse ponto a gente ressaltar a questão da usucapião. A usucapião familiar, ela decorre quando a pessoa adquire a propriedade do bem através do tempo, ou seja, morou 15 anos na casa, morou 20 anos na casa. A usucapião familiar, ela depende de uma série de requisitos. Então, quando você vai partilhar um imóvel e diz, mas eu moro aqui há 20 anos, há 15 anos, o que eu devo fazer nas primeiras 24 horas da separação? Eu vou te dar aqui algumas orientações específicas caso você esteja passando por uma situação ou conhece alguém que esteja passando. Se você for sair hoje do imóvel que você mora com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, com o seu companheiro, com o seu companheiro, eu oriento você a listar e fotografar todos os bens que guarnecem a residência, certo? Faça provas. Tem veículo, não tem veículo? Faça foto, registre tudo. Combine por escrito quem vai ficar residindo no imóvel provisoriamente. Geralmente o que acontece? Uma das partes sai da casa e o outro fica provisoriamente morando. Mas é muito importante, nesse caráter pedagógico e educativo, que você faça esse acordo provisório por escrito. Porque o dito pelo não dito, no final vira só uma opinião e não vira uma prova. Então, combine com seu ex-cônjuge quem vai ficar morando no imóvel de vocês e por qual período. E sempre por escrito, certo? Se houver algum caso de agressão ou de violência, é importante que a vítima procure a delegacia e peça medidas de restrição, as medidas protetivas, que hoje em dia podem ser fixadas pelo delegado de polícia. Colhe-se nesse momento o depoimento e o delegado ele é autorizado, tá, a já solicitar, a efetivar essas medidas de proteção, inclusive a saída assistida. Doutora, o que é a saída assistida? O que se importa?
Nos casos em que há violência doméstica, a vítima pode solicitar o acompanhamento policial ou que alguma outra pessoa da família, da pessoa que agrediu, do agressor, do suposto agressor, para que essa pessoa vá lá e retire os bens dessa pessoa. Em caso de não ter um vizinho, um parente, um amigo que possa lá retirar os bens do agressor de dentro da residência, pode ocorrer a visita assistida, ou seja, a saída assistida, certo? Vamos lá. Partilha não é novela, partilha é documento. Se você está em processo de divórcio, se você pensa em pedir o divórcio, já separe os extratos bancários, as dívidas, os bens, tudo para ser partilhado. Novamente, não existe mais o abandono de lar, mas você precisa reunir provas se há uma empresa no nome, se não há os extratos, as dívidas. Sair do lar, portanto, não é perder o lar, que fique bem claro isso. Doutora, e quando há filhos? A guarda, ela é automática para o pai ou para a mãe? Eu posso deixar automaticamente o meu filho com quem eu bem entender? A verdade não é essa. A lei diz que deve-se preservar o melhor interesse da criança. Não é o que o pai acha, não é o que a mãe acha, o que é melhor para a criança. A regra no Brasil, quando a gente fala de guarda, é a guarda compartilhada, de modo que tanto o pai quanto a mãe possam ter convívio com essa criança. É interessante falar que não existe em nenhuma parte da lei algo que chama-se guarda automática dos filhos. O que pode ocorrer é a guarda de fato, ou seja, aquele que vai exercer o cuidado desse menor ou desse incapaz, certo? Enquanto não tiver uma decisão judicial, mas de nenhum modo existe a guarda automática. E eu lhe dou mais uma orientação nesse programa, esse rico programa. De modo algum, restringe o contato do seu filho, da sua filha com o pai ou com a mãe, porque isso pode ser usado contra você. Restringir, obstruir, colocar empecilhos de convivência e contato com o pai ou com a mãe pode gerar, sim, alienação parental. E isso pode lhe prejudicar e muito. Do mesmo modo que a lei fala da campanha negativa, ou seja, a criança está aqui, o pai começa a falar mal da mãe, a mãe começa a falar mal do pai para aquela criança e aquela criança não fica perdida. Essa campanha negativa contra o pai ou contra a mãe também é considerado, para fins legais, alienação parental. E o juiz vai analisar isso, o promotor também e o advogado da parte contrária. Então, é muito importante que não haja nenhuma restrição de contato com o menor, exceto se o juiz, ouvido o Ministério Público, ouvido a assistente social, feito o estudo social, determinar a restrição de contatos e visitas. Se não houver nenhuma restrição judicial, você não pode usar o filho como vingança. Por quê? Porque você mesmo vai sair prejudicado. É importante a gente entender, quando a gente fala guarda, que guarda não é prêmio para o adulto. Guarda não é disputa. Guarda é proteção à criança, de modo que você não tenha nenhum problema judicialmente e não tenha nenhuma restrição de contato com o seu filho. É sempre bom a gente levar em consideração que a convivência organizada vale muito mais que um discurso bonito. Ou seja, preze pelo bem-estar do seu filho, da sua filha, e jamais transforme a guarda em um troféu. É sempre o melhor interesse da criança e não o melhor interesse do pai ou da mãe. Portanto, para finalizar esse assunto, não existe guarda automática, vai se prezar pelo melhor interesse da criança, seja em acompanhamento, questão de saúde, quem tem a melhor condição de cuidado. Esse sim vai exercer a guarda da criança, lembrando que, sei que tem muitas pessoas que têm essa dúvida, a guarda compartilhada, ela não retira pensão.
Uma coisa é guarda, outra são os alimentos. Então, o fato de existir guarda compartilhada não isenta, não retira e nem suprime a obrigação da pensão alimentícia. É bom que você tenha isso em mente quando você estiver já numa fase de divórcio, que a gente sabe que é um período difícil, mas a melhor convivência sempre vai pesar mais do que o melhor discurso. Outro ponto. Mito 3. Acordo de boca resolve? Muitas pessoas pensam, não vou procurar um advogado, não vou procurar o cartório, não vou procurar o juiz, eu quero só fazer um acordo de boca. O que ficar entre nós acordado vai. É importante a gente dizer que o acordo verbal, ou também conhecido como acordo de boca, ele é um risco jurídico. Por quê? Porque sem escrituração, sem uma homologação, esse acordo, mais dia ou menos dia, ele pode virar uma discussão. E você não vai ter segurança jurídica nenhuma. Acordo com e sem filhos menores. Como é que funciona, doutor? Se for de comum acordo e não tiver filhos menores no divórcio, você pode fazer o seu divórcio no cartório. O cartório extrajudicial faz a escrituração do divórcio, mas não pode ter filhos menores nem incapazes. Se tem filhos menores incapazes, ou se não há um acordo entre as partes, quando há um conflito, sim, é necessário judicializar. Então, você deve procurar um defensor, você deve procurar alguém para defender os seus direitos judicialmente. Então, vamos deixar bem claro aqui. Se o divórcio ou a destituição da união estável tem acordo e não tem filhos, pode ser feito no cartório. Se tem filhos menores, não tem acordo, sim, precisa levar a demanda para o fórum. Eu gosto de dizer assim, sem papel, sem segurança. Se você quer ter segurança jurídica e fazer algo muito bem feito, faça tudo documentado. Quem vai pegar em tal dia, qual vai ser a convivência, as férias, aniversário, dia dos pais, dia das mães. O acordo bom é aquele que você consegue cumprir, mas também é aquele que você consegue provar. Vamos lá. O que fazer agora para não perder amanhã? Olha só, primeiramente, junte documentos-chave. Se você está organizando o seu divórcio, fim do seu relacionamento, primeiro, você não deve procurar vingança contra seu ex-cônjuge. Você deve juntar certidões, certidão da união estável, se tiver comprovante da questão dos bens. Olhe, se você é casado no civil, observe qual é o regime de bens que foi adotado no casamento. É muito importante, porque na comunhão universal vai se dividir tudo. No regime de bens de comunhão parcial, não entram no divórcio, em regra, doações e herança. E nem o que cada um tinha antes do casamento. Divide-se apenas o que foi comprado, o que foi adquirido por ambas as partes durante aquele período do casamento. Isso na comunhão parcial. E na comunhão da separação total, o que é de um é de um, o que é de outro é de outro. Então, o que você precisa juntar? Comprovantes, extratos, contratos, porque quando vai dividir, não vai dividir apenas os bens. As dívidas também entram nesse momento na partilha. Ou seja, divide-se os bônus, mas também divide-se os ônus. É importante também que você salve conversas, faça prints, mas com contexto, com a data, com o início da conversa e com o final da conversa. Um mero print sem data, sem contexto, sem início e sem fim, provavelmente não vai valer como prova, porque ele carece de algo que a gente chama de lastro. A prova precisa ter lastro, de onde ela veio, como ela veio, do contrário, ela vai ser invalidada. É bom também que vocês estabeleçam, no momento do divórcio, um plano de convivência. Quanto mais benéfico for, melhor para ambas as partes, e especialmente se tiver filhos. Se houver acordo, então,
faça uma escritura pública, se for extrajudicial, e se for judicial, peça a homologação do juiz, para que você tenha segurança jurídica hoje, amanhã e depois. Negocie também o fechamento de contas e a apuração de dívidas. Muitos casais, a gente sabe, que tem conta conjunta. E de modo algum, vá lá e esvazie a conta. Por quê? Porque vai ficar registrado. E você pode ser, sim, processado e ter que devolver esse valor acrescido de danos morais e danos materiais por uso indevido e abuso de confiança. Então, jamais, por mais que você esteja num momento de raiva, não se deixe dominar por esse sentimento. Haja com racionalidade. É importante também, e agora falando como advogada, o seguinte: um relacionamento começa e o relacionamento termina. Se ele não terminar com o óbito de uma das partes, ele pode terminar pelo divórcio. Você tem que lembrar que você viveu uma vida com essa pessoa. E salvo a exceção em casos em que envolve violência, a violência jamais é justificável, tenha a cabeça fria nesse momento. Evite conflitos, evite xingamentos, evite qualquer tipo de agressão, seja ela física, seja ela material, seja ela psicológica, até porque a lei de proteção à vítima, que ela é vítima de violência doméstica, hoje em dia ela está muito rigorosa e você não vai querer ter maiores problemas. Procure um advogado de sua confiança, procure o fórum, procure o Ministério Público. Em caso de violência, procure a delegacia, registre a ocorrência, peça suas medidas de proteção e tome todas as cautelas, para que esse momento difícil não se perdure por anos e anos e anos. Esse foi mais um E Agora, Doutora? Desfazendo mitos, trazendo esclarecimento e um conteúdo educacional para você. Se você tem dúvidas ainda sobre divórcio, sobre união estável, quando tem direito, quando não tem, ou quer que a gente aprofunde esse conteúdo, a gente vai começar uma série de vídeos sobre esse tema. Esse foi o primeiro. Siga o Correio do Lago e a doutora também nas redes sociais, sempre com conteúdo para vocês. Muito obrigada e uma boa semana a todos.